Agora, querido, abra comigo a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Gênesis significa início, princípio, narra o começo de todas as coisas. Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, os estudiosos, grandes teólogos, vão dizer que é o arcabouço da Bíblia. Tirando Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, não há como construir a narrativa bíblica. Entendendo que a Bíblia é uma narrativa. A Bíblia, ela fala sobre 4 grandes assuntos: criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. Tirando Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, a narrativa fica sem o seu fundamento. Não há como desenvolver o texto. Nós aprendemos logo no início, na escola, quando vamos fazer uma redação, que uma boa redação, ela começa por uma boa introdução. A boa introdução, ela fundamenta e ela possibilita o bom desenvolvimento dessa redação. A mesma coisa acontece em Gênesis, como a introdução da grande história que vai ser contada. A Bíblia é uma grande história que fala sobre a criação, que fala sobre a queda, que fala sobre a redenção e fala sobre a consumação de todas as coisas. Já vivemos a criação, já vivemos a queda, já vivemos a redenção e estamos aguardando a consumação de todas as coisas. E nessa noite eu quero falar sobre um episódio que acontece nesse período, entre Gênesis 1 e Gênesis capítulo 11. Dentro dessa introdução da grande narrativa da Bíblia. Diz assim o texto: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela narrativa bíblica, te agradecemos, Senhor, porque Tu nos destes o Teu Espírito Santo, Espírito Santo esse que foi que inspirou os autores, e Espírito Santo também que é o real intérprete da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nessa noite tenha liberdade para nos convencer. Que o Teu Espírito Santo nessa noite, Senhor, tenha liberdade para falar aos nossos corações e, ó Deus, ajustar aquilo que precisa ajuste. Que não, Senhor, nos apresentemos nesse momento de pregação da Tua palavra com arrogância, soberba ou impedimento, mas que possamos, Senhor, nesse momento que a Tua palavra será pregada, ouvi-la com quebrantamento. E enquanto ela for pregada, Senhor, se em momentos formos constrangidos, que esse constrangimento gere mudança, que esse constrangimento nos faça melhores, Senhor. É o que eu te peço,
em nome de Jesus. Amém e amém. Como anunciei na quarta-feira, hoje eu vou pregar uma mensagem fazendo um paralelo entre o dilúvio e a pandemia que acometeu todo mundo. O dilúvio, ele tem algumas discussões que teólogos, estudiosos vão dizer: o dilúvio ele foi parcial ou ele foi mundial? É fato que o coronavírus, a gente já pode dizer, o coronavírus ele foi mundial. Ele alcançou todo o Atlas geográfico. Ele foi nos 5 continentes, em todos os países, mesmo países talvez que não tenha nenhum infectado na sua estatística, nenhuma morte, viveu o medo do coronavírus. Há uma discussão se o dilúvio ele foi local ou se ele foi mundial. Eu tenho uma prática comigo que todas as vezes que eu não sei alguma coisa, eu pergunto a alguém que sabe mais. Eu não fico conjecturando, eu não fico tentando explicar o que eu não sei. Então eu não sei. Aí eu perguntei para um cientista cristão chamado Adalto Lourenço, renomado, conceituado. E o Adalto Lourenço responde isso de forma assim, muito simples. Quase que diz assim para a gente: como que você nunca pensou nisso? Perguntaram para ele: Adalto, o dilúvio ele foi local ou ele foi mundial? Ele diz: se fosse local, obrigado. Se fosse local, por que colocar as aves dentro da arca também? Essas aves, elas são migratórias. Elas voam. Se foi só parcial aqui, deixa as aves, porque ela vai voar para onde está seco. E ele respondeu. Eu falei: é isso aí. Creio nisso daí também. E nós vamos fazer algumas análises da pandemia, contexto do dilúvio. E por quê, pastor? Porque a Bíblia não se cala diante de nenhum assunto. Quando nós não temos palavras, quando nós não sabemos o que dizer, quando nós não sabemos como analisar, a Bíblia ela não se cala. A Bíblia analisa, a Bíblia diz, a Bíblia fala como que vai ser no final. Há uma frase muito conhecida de Billy Graham, que ele diz: ei, por que vocês estão nervosos? Por que vocês estão angustiados? Eu já li a última página da Bíblia, e lá está escrito que tudo vai acabar bem. Fica tranquilo, fique em paz. A Bíblia não se cala aqui, diante de qualquer assunto. A Bíblia tem resposta para tudo. Mas é necessário olhar para a Bíblia como a narrativa da vida, a narrativa da criação, a narrativa do Criador. O Criador, ele não olha somente para as vidas de forma individualizadas, fragmentadas, mas há uma grande narrativa e eu e você precisamos nos incluir na narrativa da Bíblia. Nós não podemos ir à Bíblia e sacar um texto, sacar um versículo e dizer: é assim. Não, há uma narrativa, há um contexto maior, onde todo o contexto é inserido. E nós vamos olhar para esse contexto do dilúvio. E o primeiro ponto que eu quero abordar é diferenças e semelhanças do dilúvio com a pandemia. Por que acontece o dilúvio, pastor? Por que está acontecendo a pandemia? Quando a gente olha de forma científica, a gente vai entender que a pandemia ela vem de um vírus encontrado em um morcego lá na China. E aí algumas pessoas vão dizer: mas pelo amor de Deus, eles comem tudo. Para que foram comer morcego? Se deixasse o morcego quietinho lá na caverna, não ia acontecer nada. Esse vírus ia ficar só lá entre eles e pronto. Por que foram comer o morcego? Mas a causa é essa. A causa não é
que Deus queria julgar a terra. A causa não é de um Deus enfurecido e eu vou enviar um vírus, irei matar muitas pessoas e aí vai gerar mudança, transformação. Não é essa. O motivo do dilúvio já é diferente. O motivo do dilúvio é que Deus, nós lemos aí, que Deus ele diz, no versículo 3 de Gênesis 6, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E mais à frente, versículo 6, Deus ele vai dizer, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A causa do dilúvio é que Deus olha para a humanidade e Deus diz, eles estão achando que podem agir do jeito que pensam. Eles acham que eles podem agir de forma autônoma na vida. Quando Deus olha para a humanidade, e muitas pessoas têm dificuldade com o versículo 6, onde diz, Deus se arrependeu de ter criado, e dizer, como pode Deus se arrepender? Então Deus errou, então Deus fez errado. Há algo em teologia que se chama antropomorfismo, que aplica sentimentos humanos à pessoa de Deus, para que a gente possa entender os textos. Então, quando a palavra de Deus diz que se arrependeu, na verdade, o texto, ele quer nos mostrar que há um desapontamento de Deus. Há um desapontamento, pastor, sim. Porque se nós voltarmos na criação, Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus ele cria o homem, diz o texto que Deus também sopra do seu espírito sobre o homem. Ao soprar do seu espírito sobre o homem, Deus estava dando a ele capacidade, racionalidade e inteligência para escolher o que é certo, o que é errado. Deus ali estava dando ao homem tudo que era necessário para ele acertar sempre e não errar. Porque Deus olha e fica desapontado. Porque Deus criou toda uma circunstância, Deus criou todo um ambiente favorável, e o homem descarta e diz, eu vou fazer do meu jeito. É como se você saísse da sua casa e você falasse para sua esposa, para sua namorada, para alguém que você ama, que você gosta, e você diz, olha, estou deixando aqui o café da manhã pronto, está tudo aqui do jeito que você gosta, fiz tudo do melhor para você. Estou deixando a chave do nosso carro para quando você acordar e fazer aquilo que você precisa. Ou seja, toda uma estrutura fora criada para facilitar a sua vida. E aí você acorda de manhã, olha para a mesa do café toda pronta, tem de tudo. E você diz, nada disso me agrada. Não quero. E aí você cria a sua seu próprio cardápio, o seu próprio menu, e diz, agora sim estou satisfeito. E aí é necessário sair. Você olha para a chave do carro, olha para o carro, e você diz, sabe de uma coisa? Não quero esse carro. Esse carro aí não me presta, não me serve. Eu prefiro na verdade ir a pé. Você que preparou tudo isso, você que preparou o melhor café da manhã,
Você que foi de ônibus para deixar o carro. E você liga meio-dia para essa pessoa e você diz: e aí, querido, e aí? Gostou do café? Deixei o carro para você. E aí você fala de lá: ah, não tomei o café não gostei não. Preferi comer um creme crack com quali e tomar um suco. Mas você pegou o carro, foi de carro então, né? Não, também não quis ir de carro não, porque eu não gosto da cor daquele carro, eu não gosto do barulho que aquele carro faz, eu preferi ir a pé. Desapontamento. Antropomorfismo. Eu me desaponto, Deus se desaponta. Adão e Eva já tinham pecado. Caim já tinha matado Abel. Se cria uma sociedade que vai caminhando para longe de Deus. Já preguei aqui há 2 sábados atrás sobre Enoque. Enoque é um dos antepassados de Noé. Enoque já se difere da geração porque decide andar com Deus. Uma geração corrupta, uma geração que não queria andar com Deus, uma geração que só desapontava a Deus. Uma geração que fora cercado de tudo que é possível para agradar, acertar, mas uma geração que queria desapontar a Deus. E se quando Enoque viveu já era assim, quando chegou no tempo de Noé, estava pior ainda. Deus olha para essa situação e diz: vamos começar de novo. Porque eles estão pensando que eles se bastam. Porque eles estão pensando que do jeito deles de pensar, agir, reagir e construir relacionamentos, eles vão conquistar algo. É preciso parar com isso. É preciso começar de novo. E quando Deus ele chega a essa decisão, ele passa mais uma vez os olhos sobre a geração. Ao passar os olhos pela geração, ele encontra Noé. Diz o texto, se você ler o capítulo 6 com calma, com atenção, de forma detalhada, você vê que o capítulo 8, o versículo 8 muda bruscamente. É como o Alex está aqui tocando as notas, uma casando a outra, e de repente ele dá um acorde totalmente diferente. É o que acontece no versículo 8. O versículo 8, ele começa já com uma conjunção adversativa, dizendo porém, está dizendo diferente. Aqui todo mundo faz tudo errado. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E aí, o autor diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé é um dos personagens bíblicos mais citados em toda a Bíblia. Noé é citado mais de 50 vezes. Noé estava impresso na cultura judaica. Quando se falava de redenção, quando se falava de integridade, quando se falava de andar com Deus, todo mundo lembrava Noé. Se um pai sentasse para conversar com um filho, o filho colou na escola, o filho roubou uma borracha na escola, o filho está tendo atitudes erradas e eu preciso falar sobre integridade para o meu filho. Que personagem bíblico eu escolho? Noé. O nome de Noé era sinônimo de integridade, de retidão, de compromisso com Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 14, você vai encontrar Deus conversando com Ezequiel.
E Deus falando assim para Ezequiel: Ezequiel, se eu fosse destruir a terra hoje, eu retiraria da terra Noé, Daniel e Jó. Que é isso? Você já pensou o que é isso? Deus está conversando com um de seus profetas, dizendo: Ezequiel, eu vou te dar exemplo aqui de homens que foram fiéis, que foram íntegros, que caminharam comigo. Eles foram Noé, Daniel e Jó. Se eu decidir destruir a terra, se eu encontrar eles três, eu tiro eles três e destruo. Esse é Noé. Integridade, vida com Deus, agradar a Deus em todo instante, em todo momento. Ouvir sobre Noé é fácil, é inspirador, é confrontador, mas não é fácil viver como Noé. É necessário coragem, é necessário que o encantamento por Deus, eu falei isso quando preguei sobre Enoque, o que decide, o que faz Enoque decidir, ele se encanta de tal forma por Deus, que ele diz: eu quero caminhar, eu quero andar, eu quero agradar a Deus. É o mesmo sentimento que havia em Noé. Eu quero agradar a Deus acima de todas as coisas. E entenda, como Enoque, Noé não vivia em uma geração onde ele podia ligar para alguém que era crente, onde ele podia ter um referencial de alguém que era mais crente que ele. Não, era só ele, só Noé. Na narrativa bíblica, nós sempre vamos encontrar os remanescentes. Elias, que eu citei aqui na hora da oração, Elias pensava que ele era Noé, que só ele estava servindo a Deus naquela geração. Aí Deus fala: para, Elias, que ainda tem 7.000 junto contigo. Você está longe. Em uma outra conversa, Deus está dizendo assim: Elias, você está longe de Noé. Tem 7.000 aí ainda, orando, clamando, intercedendo. Sempre haverá remanescente. Só que na geração de Enoque e Noé, o remanescente se limitava a um. Era só ele. O texto aqui é desafiador a dizer: ei, você está disposto a ser só um remanescente? Está todo mundo dizendo não. Está todo mundo dizendo: ei, Deus não nos basta. Porque é isso que o povo dizia. Deus coloca a mesa do café da manhã, Deus dá a chave do carro, Deus prepara tudo. E o povo dizia: não me basta isso, eu quero andar sozinho. É desafiador olhar a história de Noé e ser o único remanescente em uma geração. Alguém que era íntegro, alguém que era fiel. Os olhos de Deus encontram Noé. Deus não livra aquela geração, Deus livra a Noé daquela geração. E não é isso que Deus ele também deseja fazer comigo e com você nos nossos dias. Vivemos também tempos difíceis. Vivemos também tempos onde somos convidados a abandonar o que Deus prepara, ao que Deus coloca, e dizer: eu quero autonomia, eu quero agir por mim mesmo, eu quero decidir por mim mesmo. O
primeiro ponto dessa mensagem é entender que Noé era alguém admirável. Alguém que nós precisamos compreender o coração e tê-lo como exemplo para a nossa vida. Se Deus desejar hoje acabar com São Gonçalo, com Rio de Janeiro, a quem Ele vai poupar? Quem recebe o bilhete para embarcar na arca? Quem recebe o continue desse jogo? Você vai fazer parte do game over? Ou você vai além no continue? Numa linguagem de videogame, Noé recebeu um continue da parte de Deus. Foi o único que recebeu isso. Todos os outros tiveram o CPF cancelado. Ficaram por ali. Mas por que o dilúvio, pastor? O dilúvio acontece porque a humanidade entraria em colapso. O dilúvio vem porque a humanidade estava indo por um caminho de autonomia total. Um caminho onde eles queriam realmente destronar Deus e se tornarem deuses. Não preciso ser o Deus que comanda todas as coisas, porque isso aí dá muito trabalho. Mas eu quero ser o Deus da minha vida. O Deus que decide sem ter que perguntar a ninguém, porque eu sou Deus. E aí eu recorri a outra pessoa que sabe mais do que eu, chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele tem uma obra chamada A Abolição do Homem. E ele diz assim nessa obra: quando todas as noções que dizem isto é bom, são desmoralizadas, permanece a que diz eu quero. Vou repetir para que você entenda isso. Quando todas as noções que dizem isto é bom, são desmoralizadas, permanece a que diz eu quero. Quando as coisas deixam de ser certas porque são certas, e erradas porque são erradas, porque Deus assim decidiu, nós entramos em um vácuo. Num vácuo onde agora cada cabeça é uma sentença. Cada cabeça decide o que é certo. Cada cabeça que vai estabelecer a partir dos seus desejos, aptidões, a forma certa de agir. E quando isso acontece, a humanidade entra em colapso. Porque nós fomos criados por um Deus que desde o início estabeleceu o que é certo e o que é errado. E todas as vezes que nós temos dúvidas, nós não podemos nos entregar ao nosso coração, mas nós precisamos rever o gabarito da vida que está na Bíblia e perceber, é errado isso, então eu não posso fazer ainda que o meu coração clame e grite por isso. Conversando outro dia com um jovem sobre alguns desejos, algumas coisas que vêm sobre a vida dele. Eu dizia, querido, libertação não é deixar de ser tentado. Libertação é quando ser todas as vezes que for tentado, dizer não à tentação. Isso é libertação. Libertação não acontece em um momento onde eu oro, declaro algumas coisas e pronto. Não. Declaração é diária. Libertação é diária. Porque a tentação não cessa.
Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, porque a tentação vai vir. E que humanidade estava sendo construída pré-dilúvio. Uma sociedade onde eu coloco Deus de lado, e agora eu que decido o que é certo e errado. Sou eu que digo, a partir do que eu penso, a partir do que eu acho e a partir das circunstâncias que me cercam. Sou eu que decido. Decido a partir do meu ponto de vista. Decido a partir da minha forma de ver e enxergar a vida. Mas espera aí, querido. Aonde que você corrige se você estiver errado? Não tem correção, pastor. Eu sempre acerto. Eu sempre sei o que é certo e o que é errado. E quando a gente senta para dizer, mas a palavra de Deus está nos dizendo aqui, querido, que não é desse jeito, não é dessa maneira. Não, pastor, há um equívoco aí na Bíblia. Há um equívoco aí na interpretação. Quando isso acontece, o ser humano ele entra em colapso. O ser humano ele vai começar a ter incongruências. Ele vai começar a desenvolver um quadro onde ele não mais se conhece e precisará fazer um caminho de volta a Deus. O dilúvio acontece para intervir no colapso. Pastor, então a gente está precisando de novo, porque eu percebo que a minha família está em colapso, eu percebo que a minha faculdade está em colapso, eu percebo que o local que eu trabalho está em colapso, eu percebo que a política está em colapso. Eu quero te dizer, querido, que se ainda não aconteceu é porque ainda está no nível que o Senhor acredita em mim e em você para mudar essa realidade. O Senhor acredita na minha capacidade de transformação, na sua capacidade de transformação. O Senhor acredita que o evangelho que tem sido pregado desse púlpito e no púlpito de igrejas sérias desse Brasil podem gerar transformação e mudança. Onde nós iremos diminuir a autonomia humana para aumentar a dependência de Deus. Onde você vai deixar de agir de forma autônoma para dizer: Senhor, eu reconheço a Tua vontade, eu reconheço o Teu desejo, eu reconheço que eu vivo para a Tua glória, e se submeter à vontade de Deus. Você não vai mais desmoralizar o que é bom, porque é exatamente essa arma que Satanás usa desde o jardim do Éden. Enfraquecer a palavra do Criador. Enfraquecendo a palavra do Criador, se abre a porta da autonomia humana. Eva, quando conversa com a serpente, deixa de ser submissa à voz de Deus, ouvindo a voz da serpente, somando a voz da serpente ao seu desejo, Eva se torna autônoma. Sozinhos não conseguimos ser autônomos. Precisamos de um desejo e da voz da serpente, que enfraquece e desmoraliza o que é bom. Uma vez desmoralizado o que é bom, C.S. Lewis vai nos dizer que agora é o eu quero que domina e que rege. Nada pode ser mais destruidor,
na nossa caminhada com Deus do que esse sentimento do eu quero. Há pessoas que pelo eu quero negociam integridade. Há pessoas que pelo eu quero negociam honestidade. Há pessoas que pelo eu quero abrem mão da ética. Há pessoas que pelo eu quero abandonam o evangelho e abraçam Maquiavel, dizendo que o fim justifica os meios. Olhar para uma geração e ver 99% de uma geração vivendo sobre essa prerrogativa é ver a humanidade entrou em colapso. Precisamos recomeçar. E daí vem o dilúvio. A proposta do dilúvio é: termina essa geração que estava em colapso. 40 dias de chuva e quase um ano de confinamento em uma arca, até toda a água baixar e voltar à vida normal. O retorno à vida normal era um retorno que agora só tinha Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Um recomeço. E aqui eu quero falar sobre mais algumas semelhanças entre o dilúvio e a pandemia. Durante o dilúvio, foi necessário o confinamento. Porque se não fosse o confinamento, tudo que estava fora da arca desapareceu, morreu. Não teve mais vida. Quem estava dentro da arca estava protegido, seguro e com a perspectiva de um novo mundo. E eu quero falar sobre essas duas perspectivas: confinamento e novo mundo. Podemos voltar para a nossa realidade do mesmo jeito. Podemos passar esse isolamento social, assim como Noé passou, com a sua esposa, com os seus filhos e as suas noras. Só que quando ele sai, havia um novo mundo, que agora ele seria aquele que iria iniciar essa nova jornada. A geração que estava em colapso fica, pré-dilúvio. Agora se começa uma nova humanidade pós-dilúvio. É fato que a história da humanidade irá se dividir em pré-coronavírus e pós. Tenho falado repetidamente sobre isso. Não acredito que a pandemia possa ser fator de transformação. Acredito que a pandemia seja um período de reflexão, onde se chega à cruz de Cristo, que é sim fator de transformação. Pessoas, pela pandemia, encontrarão a cruz de Cristo. Encontrando a cruz, serão transformadas. Encontrando a cruz, terão seu pensamento mudado. Onde eu não posso viver do meu jeito, da minha maneira, eu sendo aquele que estabelece certo e errado, mas eu preciso ser corrigido todas as vezes que equivocado estiver pelo Criador de todas as coisas. E como cometemos equívocos nas nossas conceituações, na nossa forma de avaliar as coisas. Querido, como que eu me envergonho quando eu avalio uma situação por mim mesmo.
Por mim mesmo eu avalio e digo, está errado demais, tem que mudar tudo. E quando eu vou para a palavra de Deus, eu digo, quem está errado sou eu. Analisei, identifiquei e iria agir de forma errada. E a Bíblia vem e corrige tudo. Não é desse jeito. A forma de avaliar, de agir e de se pronunciar diante disso. A pandemia vai nos apresentar um novo mundo. Um novo mundo onde eu preciso ser melhor como servo de Deus. Como servo de Deus eu preciso ser aquele que, como Noé, recebe uma bênção. A bênção de passar pelo dilúvio e estar vivo. Entenda que todos nós, que quando disser acabou o isolamento social, você bater em você e dizer, estou vivo, não peguei o coronavírus, não fui acometido, não vim a óbito, entenda, é com você que Deus conta para a reconstrução de um novo mundo. Se ainda há vida, é porque ainda há propósito. Não podemos viver os nossos dias a repeti-los, a dizer, hoje foi segunda, hoje foi terça, amanhã é quarta, que chegue logo domingo. Não podemos viver assim. Precisamos atribuir valor a cada dia vivido. Moisés vai dizer isso no Salmo 90, versículo 12. Senhor, concede-me sabedoria para que eu conte os meus dias. Primeira vez que eu li esse salmo me impactou, porque fazendo uma análise simplória, fazendo uma análise simples, a gente olha para o texto e diz, há dias que nós não contamos, há dias que a gente quer arriscar, há dias que causam vergonha, há dias que quando a gente lembra, a gente fala, meu Deus, por que eu agi assim? Por que eu falei isso? Moisés ele está dizendo, Senhor, que eu alcance uma sabedoria tal, que todos os dias serão dignos de ser contados. Hoje é digno de ser contado, porque hoje eu vivi para a glória de Deus. Esse dia hoje é digno de ser contado, porque eu podia ter gritado, eu podia ter desobedecido minha mãe, meu pai, eu podia ter traído minha mulher, eu podia ter dado um golpe em alguém, mas o Senhor me lembrou que eu vivo para a glória dEle, e eu não fiz nada disso, eu vivi para a glória dEle. Esse dia vai ser contado, porque eu venci a tentação, porque eu venci aquilo que para mim era o mais correto. Sabe, a gente olha para dentro da igreja e alguns gigantes do tempo que nós vivemos. O gigante da pornografia, o gigante do adultério, o gigante da corrupção. Por que isso acontece, pastor, ainda com aqueles que estão dentro da casa do Senhor? É porque eles ainda querem se entregar a sua forma de pensar e decidir. A minha vizinha, ela é bonita. Minha vizinha está me olhando de um jeito estranho. Que hora que ela sai para trabalhar? 7h30. Todo dia 7h30 também eu vou sair. Vou puxar um assunto. Ei, você está esperando o quê? Você está esperando Deus mandar um raio? Você está esperando perder o emprego? Você está esperando sofrer um acidente de carro? E aí você vai fazer a leitura: perdi o emprego,
Sofri um acidente. É porque eu estou tentando flertar com a minha vizinha. Não. Você não tem que esperar nada disso. A palavra de Deus já diz que você precisa honrar a sua família. A palavra de Deus já diz que você precisa honrar a mulher da sua mocidade, caminhar com ela e andar com ela. É loucura quando você começa a se entregar ao seu desejo, à sua vontade, à sua inclinação. Já há uma palavra que te corrige, já há uma palavra que te restringe, mas você quer andar em direção ao colapso. Separação conjugal é colapso. Corrupção no trabalho é colapso da humanidade. Falta de ética é colapso da humanidade. Porque Deus não te criou para isso. Deus não te criou para piorar a cada dia. Deus te criou para ser melhor a cada dia. Enoque e Noé, nessa progressão, eles chegam ao estágio de andar com Deus. Precisamos parar, querido, de estagnar a nossa caminhada cristã. Estagnamos, paramos no conhecer a Deus. Ei, conheci a Deus, tá bom, pastor, que bênção, conheci a Deus. É mais, querido. Vamos andar com Deus. Já falei isso aqui em outros cultos. Andar com Deus. Em alguns momentos, Deus ele vai sussurrar no nosso ouvido e dizer: ei, é isso aí, filho amado. Você é o filho amado em quem me comprazo. Vai ter momento que Deus lá do alto do céu, Ele vai sorrir. E Ele vai dizer: ei, valeu a pena. Valeu a pena cada gota do meu filho derramado na cruz do Calvário. Valeu a pena o sacrifício. Vai ter dia que Deus vai olhar lá do alto do céu e vai sorrir. E vai falar com os anjos que o adoram permanentemente, dizendo: ei, olha lá, meu filho amado. Ele tem dado prazer. Vai ter dias, você está andando com Deus, e você vai ser seduzido pela autonomia humana. Quando nós somos seduzidos pela autonomia humana, Deus não se afasta. Deus permanece. E Deus vai nos lembrar de quem Ele é, de quem nós podemos ser nele. Deus vai nos lembrar das mensagens pregadas pelo nosso pastor, pela nossa liderança. Deus vai dar até uma puxada na orelha, porque Deus corrige os seus filhos, a quem Ele ama. Antes do colapso humano, Deus vai nos dar alertas, querido. Essa mensagem nessa noite, ela pode ser o último alerta da parte de Deus para evitar o colapso na sua vida. Mas é preciso que você ouça. Nessa noite há pessoas nos ouvindo que você precisa voltar para a arca. Arca essa que é essa igreja. Essa igreja que funciona como a arca que só vai parar a sua trajetória na eternidade. Que lá, em Gênesis, tinha como comandante Noé, mas que agora o comandante se chama Jesus Cristo. O texto de Gênesis vai dizer que Noé, ele leva um período para construir a arca.
enquanto constrói a arca, muitos zombavam dele. Quantos zombam de nós? Dizendo, não vai chegar esse dia. Desde que eu nasci e vivo, eu escuto dizer que Jesus vai voltar. Aconteceu exatamente no dilúvio. Se a gente pudesse ser transportado àquele tempo, de camarote, você sentado numa nuvem e olhando o que está acontecendo, começou a chuva. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Noé já está lá dentro com todos os animais. Deus trancou. Deus fecha a porta da arca por fora. Não é nem Noé que fecha, é Deus que fecha por fora. Não tinha como Noé abrir. A gente pode até conjecturar e dizer, Noé era tão bom, que se o povo chega gritando e dizendo, deixa eu entrar, Noé ia abrir aquela arca. Mas só ele podia estar ali dentro com sua família. E se a gente pudesse observar e ver a água subindo, as pessoas que estavam fora da arca, vendo a água subir, e começaram a dizer, Noé estava certo, Noé não era louco, olha aí, vale a pena andar com Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena não ser autônomo na vida, vale a pena ter a sua mente cativa a Deus e obedecer a Deus acima de todas as coisas. Mas isso sendo falado com angústia, vendo a morte chegar. Nós pregamos o Evangelho nesse tempo, hoje, para que você não faça parte desse povo. Desse povo que quando o Senhor Jesus romper as nuvens no alto céu e a igreja ser tomada dessa terra, você não seja aquele que vai dizer, eles estavam certos. Jesus realmente voltou. Olha aí, o meu vizinho, que eu ficava zoando e dizendo, está indo para a igreja de novo. Domingo de manhã, em vez de ir para a praia, está indo para a igreja. Ei, ah lá o doido, está indo sábado à noite para a igreja. Sábado é o dia que bomba a balada. Que bobo. Ah lá, está indo para o céu, cara. Quantas vezes eu falei que ele é bobo, porque a vizinha queria ter um caso com ele. Quantas vezes eu falei que ele era bobo porque tinha oportunidade de roubar, mas era ele que estava certo. O dilúvio, ao final das contas, provou quem estava certo naquela geração: Noé. A volta de Cristo não são as vitórias que você vai ter aqui agora. Não serão as conquistas que você terá aqui agora que provará quem está certo ou errado no que se refere a obedecer a Deus. O que dirá que quem está certo e errado no que se refere a servir a Deus é no momento da volta de Cristo. No momento que os céus se abrirem e Ele voltar. E a gente dizer, Maranata, Maranata, Maranata. A sua volta não é juízo para nós, Senhor, a sua volta é alegria para nós. O dilúvio foi juízo para uma geração e alegria para Noé. Para você, o que será a volta de Cristo? A volta de Cristo será para você juízo, ou a volta de Cristo para você será alegria eterna?
ao final dessa pandemia, precisamos voltar melhores para o novo mundo. Precisaremos voltar dizendo: eu amo a volta de Cristo. Eu quero ser como Noé. Eu tenho feito questão de pregar aqui aos sábados, utilizando exemplos de homens de Deus a serem seguidos. Para que você entenda, se pré-pandemia você era a referência, você que determinava o certo e errado, você deixe isso de lado e comece agora a ter os exemplos de homens de Deus para retomar a sua vida. Que Noé seja um exemplo para a sua vida. Homem íntegro, homem fiel, homem que imprime a sua marca em gerações e gerações. Homem que quando Deus se refere a ele diz: meu amigo. Meu amigo Noé, meu amigo Daniel, meu amigo Jó. Que possamos entrar nessa galeria daqueles que são amigos de Deus. Quero convidar lugares altos para estar comigo aqui. O dilúvio vem para evitar o colapso na humanidade. Cristo veio e operou a redenção na cruz do Calvário. Todos aqueles que levantaram a mão a Cristo, todos aqueles que disseram: eu creio no sacrifício vicário, essa atitude, esse gesto está dizendo também: eu abro mão da arrogância, da soberba, da autonomia que me rondava, para me submeter à vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer que nós recebemos agora a mente de Cristo. Receber a mente de Cristo agora é ser conduzido pelo certo e errado de Deus. Não é o certo e errado que nós estabelecemos. Não é um certo e errado volúvel. Não é um certo e errado que muda a cada 5 minutos. Mas é um certo e errado eterno. Oséias, preocupado com isso, ele vai dizer em Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos. Conheçamos e prossigamos. Filipenses 1:6, que cito muito aqui, foi um dos versículos também que impactou muito a minha vida a primeira vez que li. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoar-nos até o dia de Cristo Jesus. Entrar por um caminho de autonomia humana é dizer: não quero o aperfeiçoamento contínuo. Eu quero ir para o céu, mas não quero aperfeiçoamento. Ei, não existe isso. Quando nós aderimos ao Evangelho, não tem pacotes, onde eu escolho certos canais e outros não. Eu compro o pacote inteiro. No pacote inteiro, quando eu aceito a Cristo, eu ganho o céu. Mas eu entro por um caminho de aperfeiçoamento contínuo.
No pacote, eu me torno a habitação do Espírito Santo. E sabe quem é o Espírito Santo? É aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ser morada do Espírito Santo não é aquele que acende uma chama toda hora dentro de você, não. O Espírito Santo é aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Está no pacote. Esse Espírito Santo que vai dizer: é pecado, está errado, larga isso. Não tem como comprar uma parte. Não tem como aderir 50%. Se você fizer isso, você vai entrar em colapso. O Senhor, essa noite, Ele te convida. A você que estava pensando de pular para o lado de fora da arca, a você que já estava do lado de fora da arca, o Senhor está dizendo: volta. Ela ainda está com a porta aberta. Entra. O Senhor te convida nessa noite. Você que diz: hoje eu estou voltando para o Senhor, eu te convido a fechar os seus olhos onde você está, baixar a sua cabeça, enquanto lugares altos louva e adora ao Senhor. Você diz: Senhor, me aceita de volta. Estou aqui quebrantado, estou aqui dizendo não à autonomia humana e novamente me submetendo à sua vontade. Você que nunca saiu da arca, sempre permaneceu, confirme a sua aliança com o Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda a permanecer.